possui e também tudo que você deseja. Plantar é trocar medos, inseguranças, dúvidas e desejos inalcançáveis por uma realidade onde o suficiente nos basta, onde estamos satisfeitos com tudo que temos, que somos. Eu vou passar os slides, depois a gente vai conversar sobre isso, tá bem? É aproveitar a vida em sua totalidade, onde até as pequenas coisas são importantes e dignas de comemoração. Isso não quer dizer que não devemos buscar novas conquistas, mas sim que enquanto sonhamos e buscamos novas realidades, ainda podemos aproveitar o que temos e onde estamos. Plantar o dom da abundância é desenvolver uma crença de fé abundante, firmada na palavra sagrada, ou seja, é passar a acreditar que, deixa eu abrir aqui que ficou pequeno, o meu Deus suprirá todas as necessidades, as nossas necessidades, né? Aqui está a necessidade de vocês, mas todas as nossas necessidades, de acordo com a sua gloriosa, as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Isso está em Filipenses 4:19, a ponto de você poder suprir a necessidade de outros. É acreditar que por Cristo há mais abundância ao seu redor do que escassez. É crer que Jesus multiplica tudo que você possui, não só finanças, mas também sua saúde, sua confiança, sua visão, sua tranquilidade, as suas oportunidades e etc. Em resumo, é pensar como o salmista disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou de nada terei falta. Quem tem Deus tem tudo, não precisa de mais nada, né? É verdade, né? Mas eu quero que a gente coloque isso em prática, porque falar é fácil, mas na hora que aperta, né? Na hora que você está no olho do furacão, você lembra mesmo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará? É isso que a gente tem que aprender, entendeu? Nada faltará. Isso é uma crença de fé abundante. Você pode desenvolver esse dom praticando 7 hábitos da abundância descritos a seguir. Vamos parar aqui e vamos discutir, tá bom? Os 7 hábitos vêm depois do que a gente vai conversar. Eu vou passar para a minha nota, porque a minha nota não está aqui. A minha nota está aqui. Vamos lá. Nós falamos que a abundância tinha que ser plantado, porque Deus segue leis, né? E essas leis, e uma dessas leis é que aquilo que o homem cegar, ceifará. Como Jesus, boa noite, pastor. Como Jesus usava a linguagem que o povo entendesse, né? Hoje, se ele estivesse aqui, com certeza ele estaria falando de internet, de Instagram, né? Estaria completamente dentro do contexto, porque a maior finalidade dele era que a gente entendesse o que ele estava falando. Então, ele falava de ovelha, de pescar, porque essa era uma realidade da época, né? Os, as coisas mais comuns era a agricultura, né, e a criação. No caso lá, mais de gado, né, mais de ovelhas do que de gado, por causa do solo de Israel, porque é muito pedregoso, é um solo difícil, o boi não gosta muito, né? Então as cabras e as ovelhas gostam mais, então os rebanhos maiores são desses animais. Isso não quer dizer que eles não tenham boi, né, gente? Tem, mas o mais comum é a ovelha, né, e a cabra, o cabrito. E é por isso que a gente vê muito falar, né, de pastor, né, de pescar, porque isso era o comum da época e Jesus queria que a gente compreendesse perfeitamente tudo que ele estava falando com a gente. Então, por isso que eu usei esse termo plantar. Por quê? Porque nós precisamos aprender a plantar abundância. E é interessante que a pessoa vai falar, mas poxa, plantar abundância, sim. Plantar abundância porque
Em Gálatas 6:7, como eu falei para vocês, está lá: tudo que a gente semear, vamos ceifar. E esse versículo evidencia que as nossas ações são sementes que geram consequências boas ou mais. E as nossas ações são oriundas dos nossos pensamentos e os nossos pensamentos de nossos sentimentos. Em Provérbios 23:7 diz: assim como você pensa em sua alma, assim você é. Isso significa que a maneira como pensamos sobre nós mesmos e sobre a vida a partir do nosso íntimo entendimento interior molda quem somos ou nos tornamos. Então, quando a gente fala, né, eu falei para vocês que eu li o livro O Segredo e uma das coisas que o primeiro versículo que está no livro O Segredo é esse: assim como você pensa em sua alma, assim você é. Olha o segredo deles. O segredo deles é o segredo que Deus já revelou para nós há muito tempo, só que nós não entendemos. Eles entenderam, usaram e se deram bem. E nós, os cristãos, para quem, né, Deus deixou essa palavra como regra de fé e prática, não conseguimos entender e obter os mesmos resultados que os ímpios obtiveram. Por quê? Pela fé. Eles creram e nós não. Né? Eles creram. Assim como você pensa em sua alma, assim você é. Eu falei que o nosso caráter, ele é construído, né? Vem um pouco do que a gente herdou da família, vem um pouco da nossa vida, das nossas experiências, né? Ele é construído. E esse, essa construção faz com que nós tenhamos uma ideia das coisas particular, só nossa, porque é proveniente das nossas experiências. Mas claro que essas experiências sofrem influências externas, né? Inicialmente dos nossos pais, depois dos nossos familiares, da nossa escola, da nossa igreja. Nós sofremos influências externas. E essas influências também podem moldar o nosso caráter e mudar a maneira como nós nos enxergamos, né. Eu me lembro que quando eu era pequena, eu ouvia sempre algumas pessoas falarem assim: "Ah, essa menina tem mania de rica", não era eu, era uma outra pessoa. "Tem mania de rica, não sei o quê", e hoje refletindo sobre isso, a gente vê como, às vezes, os pais podam os filhos, como os próprios pais limitam os filhos, porque muitas vezes a sua mãe mesmo dizia: "Nós somos pobres, isso é coisa de rico, isso é filho de rico", então você não pensa, não sonha com isso não, meu filho, que isso não é para você não vai conseguir. Isso é uma limitação, porque você cresce sonhando, querendo aquilo, mas a sua mãe inculcou na sua cabeça que você é pobre, você não vai conseguir. E a pessoa que mais tem autoridade na tua vida diz para você que você é pobre e que tu não vai conseguir, é muito difícil romper isso. Então isso é um alerta para nós, né, adultos, né, não é só pais não, tios, avós, pessoas, porque eu realmente corrijo. Se eu ver uma mãe falando alguma coisa que não deve para um filho, eu corrijo. Quando eu vejo que ela está falando uma coisa que limita as possibilidades do filho, eu corrijo, sabe? Porque os pais, eles são as primeiras maiores influências na vida dos filhos. E nós somos os facilitadores, né, e os direcionadores. E as mães, então, têm uma responsabilidade enorme, além de alimentar, de cuidar, né? Nós formamos gerações. Cidadãos, se os nossos cidadãos estão uma porcaria, se os nossos homens estão ruins, a culpa é nossa. Sinto muito. Vocês, né, vocês, porque eu não criei meu filho assim não, criaram seus filhos para não fazer nada. Filhinho da mamãe, deixa que a mamãe faz para você. Aí depois ele casa e ele não quer fazer nada. E aí a nora vai dizer assim: "Tá vendo, a senhora não educou". Não educou mesmo. A maioria das mães fazem tudo para os filhinhos, tudo.
né? Tá errado, tá? Sabe por quê? Eu criei meu filho não para o mundo, mas para a vida, né? Porque a gente crente fala: "Ah, eu criei meu filho para o mundo", não pode. Que aí o mundo é do diabo, já não imagina, então você criou o filho para o diabo. Não. Eu criei meu filho para a vida, para viver a vida que Deus tem para ele, para a vida. Eu não criei ele para mim. Então eu acertei tudo? Não. Claro que não. Mas eu errei tentando acertar. Errei tentando fazer o melhor. Mas eu criei ele para ser o melhor que ele pudesse, para alcançar tudo aquilo que ele quisesse. Eu sempre disse para ele: você só não pode o que você não quer. O que você não quiser, você não vai conseguir. Mas aquilo que você quiser, que você gastar energia, força, ninguém te impede de conseguir. E é isso, nós como pais, né, que conhecemos mais a palavra de Deus do que os nossos filhos, temos que aprender a ensiná-los a serem homens e mulheres de Deus, mas homens e mulheres para terem uma vida abundante. Isso começa conosco. Se nós, pais, tivermos vida abundante, os nossos filhos aprenderão conosco a ter uma vida abundante. E essa vida abundante, a gente fala, parece que é muito complicado, mas não é não. Deus é extremamente simples e todas as coisas dele são absolutamente simples. Só um pouquinho, gente. As minhas irmãs queridas estão me lembrando que eu tenho que tomar remédio. Obrigada, amores. Muito interessante, porque abundância não tem a ver com você ter dinheiro. Abundância tem a ver com mentalidade. A abundância ela começa na mentalidade. Vamos ver isso E daqui a pouco. aí, ó, tá vendo? Ou seja, o que a professora está falando, eu quero que vocês prestem muita atenção, porque o que ela está falando ali é uma coisa que chega a ser até um pouco alto, porque ela está falando, fala, poxa, mas eu vim aqui aprender sobre abundância, não é sobre dinheiro? Não, é sobre mentalidade. Se a gente conseguir alcançar isso e você mudar a sua mentalidade, você vai ter uma vida abundante, que significa realmente prosperar em todas as áreas ali, não só na parte financeira. Tá, então plantando como a gente planta abundância? Aí a gente vai para a palavra, né? Em Provérbios fala assim: tudo que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu falei para vocês que tudo começa com o pensamento. Aí falei, não, com o sentimento. Onde fica o sentimento e o pensamento? Fica lá no coração, porque na palavra, muitas vezes a gente vai ver o coração como alma, como sentimento, né? Quando você tem um sentimento, a seguir você tem um pensamento. Bom ou mal, mas tem, né? Se alguém faz alguma coisa, te causa uma dor, você fica triste ou fica irado, né? Fica zangado. Isso é um sentimento. Um sentimento gera o quê? Um pensamento. Fulano vai me pagar. Não é? Geralmente? Não é geralmente, gente? Vamos ser sinceros. Não ficar a gente está aqui num bate-papo. Santo, 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 não. Nós somos humanos, pecadores, que queremos alcançar a estatura do varão perfeito. Ainda não alcançamos, eu acho que só vou alcançar lá no céu, por misericórdia do Senhor. Mas nós estamos tentando, buscando, e o conhecimento faz a gente conseguir isso. Quando você não sabe, você não corre atrás. Quando você sabe, você começa a correr atrás para mudar, não é? Então, nós estamos aqui para falar a verdade. Pelo menos para mim, vocês podem mentir. Não tem problema não. Quero ver vocês mentirem para Deus, né? Mas para mim pode mentir, porque eu não vou saber mesmo. Só Deus é que sabe, né? Então, olha só. Tudo que você deve guardar é o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Quais são as fontes da vida? Tudo começa aonde? Você tem um sentimento
e um sentimento gera um pensamento gera uma ação que pode ser boa ou má e gera uma consequência. Exatamente. Atitudes geram hábitos, hábitos gera caráter, não é? O que dizem por aí? Então, então tudo começa, né? Tudo começa no coração. Então, Deus fala que a gente tem que guardar o nosso coração, porque dali saem todas as coisas. Os bons e os maus pensamentos saem dali. Então, nós precisamos guardar. E o que, que significa guardar o coração? Como se guarda o coração? Primeiro, gente, isso não vai estar no coisa não, tá? Isso aqui são as minhas anotações à parte, eu lamento. Prestem bem atenção. Como se guarda o coração? Primeiro, a gente busca a orientação de Deus, foi o que eu falei para vocês. Ler a palavra, conhecer a palavra, buscar entendê-la, né? Porque para você obedecer, para você viver a palavra, você precisa entendê-la, precisa compreender o que, que aquilo está falando. Se você não entende, às vezes você até peca porque entendeu errado e vai fazer errado. Então a gente precisa buscar a orientação de Deus, confiar em Deus, seguir os seus ensinamentos, conhecer sua palavra, crer nela e praticá-la. Tem um monte de gente que conhece a palavra, recita a palavra, mas não crê. Não crê no que está ali, né? E não crendo, né? Não crendo, não pratica, não recebe nada, não consegue nada. O princípio de tudo é a fé. Aquele que crê será salvo. O que não crê está condenado. Não é? Então, o princípio de tudo é a fé. Nós precisamos ter fé. Manter a integridade. Olha, você conhece a palavra, né? Começa a vivê-la e a praticá-la. O que é manter a integridade? O que vocês acham que é manter a integridade? Só eu estou falando, todo mundo quietinho. Vamos. O que é manter a integridade, gente? Não, o senhor não vai. Ah, fora, pastor. Nada disso. Fica quietinho aí, pode não. Hã? Muito bem. É isso aí. Manter a integridade é não tomar a forma do mundo. Sabe, o não vos conformeis com o presente século? É isso. É você conhece a palavra, você conhece o princípio e mantém a sua integridade, sabe? Você evita, você age de acordo com os princípios e valores corretos, que são os valores da Bíblia. Você aprendeu, você está colocando em prática e você mantém a integridade. A irmã Liliane, né, Liliane, irmã, desculpa que eu sou meio ruim de nome. A irmã Liliane falou no culto de domingo uma coisa interessante. Quando ela se converteu, ela gostava de baladas, né? E quando ela se converteu, ela entendeu que ela precisaria trocar aquelas amizades, porque se ela continuasse com aquelas amizades, não ia ser bom para ela. Isso é um entendimento de manter a integridade. Às vezes, a gente precisa trocar de emprego. Às vezes, conheci uma pessoa que era anotava na banca de bicho. Você não vai dizer para a pessoa que ela tem que passar fome porque ela se converteu. Não, você fica aí, mas vai procurar outro emprego. Começa a orar, pede a Deus para abrir uma porta, porque você não pode estar trabalhando para uma contravenção, né? Não pode, mas você também não pode morrer de fome, né? Então, o que você vai fazer? Você vai orar e vai dizer: Senhor, eu preciso mudar de emprego. Como eu, contadora, falava para Deus: Senhor, eu quero cristão, eu quero cliente. Nem falava que eu queria cliente que seja cristão, porque eu vou dar uma triste notícia para vocês. Os meus piores clientes foram cristãos. Não, aleluia não, irmão. Vergonha mesmo. Não é aleluia não, isso é misericórdia. Os piores clientes meus foram cristãos. Eram os que mais queriam sonegar imposto. É triste. Meu marido trabalhava numa revenda de caminhões, era gerente. Os maiores calotes que ele recebeu foram de pessoas que se diziam pastores. Não precisa se preocupar, não, que eu sou pastor. Olha a vergonha. Então,
Manter a integridade é isso, é você viver de acordo com os valores e princípios, né, da palavra de Deus, que com certeza são valores éticos e morais e espirituais. De débito, Crédito, de crédito, dinheiro para receber para de igreja. receber de pastores e igrejas, e ele tomou um calote de 1 milhão. É isso. Vocês estão vendo o que é manter a integridade? Não adianta você conhecer a palavra e não viver a palavra. É lindo o discurso, né? Não, vamos lá, irmão. Mas aí você compra na irmãzinha da Natura e não paga. Você vai na. Gente, eu odeio. Eu falei, Deus, o Senhor é muito bom, porque o Senhor não me deu nenhum pepino desse. Porque eu falo mesmo. A minha manicure vai fazer minha unha, tadinha, e veio toda chateada. Olhei, ela estava de cara feia. Eu falei, nega, tá de cara feia por quê? Não queria trabalhar hoje, não? Ela, poxa vida, acabei de fazer uma unha, tô durinha. A menina falou que só pode me pagar semana que vem. Eu falei, graças a Deus, isso não acontece comigo, eu não sou manicure. Porque eu ia estragar a unha dela todinha, pastor. Diante de Deus, aqui sentadinha nesse púlpito, eu ia borrar a unha dela todinha. Fia, eu sei, então, peraí, tirava os esmalte todinho, quando você pagar, eu pinto de novo. Porque, exatamente, ela deixou a menina fazer a unha dela. Quando a menina estava quase terminando de fazer a unha dela, ela falou: poxa, olha só, não tenho dinheiro para te pagar hoje, não. Só posso te pagar daqui a 15 dias, no final do mês. Gente, desculpa, mas eu ia terminar a unha dela, sim. Eu ia arrancar tudinho. Diante de Deus, eu ia tirar todos os esmaltes. Ia. E assim, ia falar para ela, da próxima vez, você avisa no início. Como você não avisou, vou tirar tudo. Entendeu? Entreguei, vou vender Natura. A irmãzinha não paga, eu vou lá, dou uma ideia. Me empresta aqui que eu quero ver um negócio. Jogo fora. Jogo. Sabe por quê? Eu não tenho paciência para caloteiro. Por quê? Você não é obrigado a comprar. E determinadas coisas você só pode fazer quando você pode. Você não pode fazer sua unha na manicure? Aprende a fazer em casa. Eu fazia minha unha desde os 12 anos lá. Comecei a futucar, futucar, futucar. Fazia da minha mãe, fazia da minha irmã, fazia a minha. Depois comecei até a ganhar dinheiro fazendo unha. Não sabe fazer o cabelo? Antigamente a gente usava bob, virava touca. Hoje tem secador, tem prancha. Se vira, compra, faz em casa. Agora vai dar calote nos outros? Mantenha a integridade. Eu conheço um monte de crente que dá calote nos outros. Desculpa. Desculpa, eu para receber de alguns clientes cristãos, eu tinha um cliente que ele me pagava partido, picado. Sério? Eu ia receber meu honorário e ele falava: a coisa está preta, está ruim, está difícil. Aí pagava um pedaço. Falei: eu vou começar a calcular os seus impostos em pedaço também. Tá? Aí você paga a multa e fica tudo certo. Gente, é muito complicado. A gente está brincando para tornar leve o que é muito pesado. É muito vergonhoso ver um cristão envergonhar o evangelho, porque isso é envergonhar. O seu pai não sente vergonha quando tu faz uma coisa errada? Imagina como é que Deus deve estar lá embaixo, ou estar lá em cima assim. Meu Deus, como faz uma coisa dessa? Boa noite e a paz. E o pior disso tudo, que quando a gente é cobrado, quando a gente cobra, no caso, a pessoa ainda se sente ofendida. Sim, fica Né? zangada com Ainda você. fica com raiva. Fica zangada Os com valores você. estão tão invertidos que, né, que quem está certo passa a ser errado, porque você não pode cobrar. Sim. Né? Eu sou professora, eu dou aula particular, e assim, os maiores problemas que eu tenho são com filhos de pessoas cristãs. Vocês estão vendo, gente, a importância de manter a integridade? Isso aí é um péssimo testemunho. Olha o que nós estamos falando de nós.
É. Irmã Cláudia, gente, isso que a irmã Cláudia está falando parece que é estranho, né? Nossa, está falando que. Só que isso tem que ser tratado nas igrejas. Por quê? Assim como ela está falando, e é correto, a gente sabe muito bem, a gente fala isso aqui, essa questão dos pastores e cristãos com atitude de não guardar a integridade, e a gente também tem aquelas pessoas que, por exemplo, está na igreja e a pessoa, você convive com ela 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos, não importa, 1 ano, 2, 3, às vezes a pessoa, quando vai sair, você não vê traços de integridade, a pessoa não mantém aquilo que a pessoa viveu durante esse tempo todo. Um exemplo, se a pessoa tiver que ir embora e não dá tchau, ela vai embora e não dá tchau. Entendeu? Na Ou seja, realidade, a pessoa não se revela totalmente, né? Tem sempre exatamente, uma face oculta, oculta. né? E É. isso, E a gente tem que falar sobre isso para que a gente vigie em nós sim, esse tipo de exatamente. atitude. Exatamente. Porque como Deus mandou a gente amar o próximo como a nós mesmos, nós não podemos fazer com o outro o que a gente não quer que façam com a gente. Porque aí você abre uma legalidade para o inimigo trabalhar na sua vida. Deus é justo, fiel, né? Eu adoro ouvir o pessoal falar, mas Deus é fiel. É fiel à sua palavra, gente. Ele não é fiel a nós, não. Deus é fiel à sua palavra para que ela se cumpra. Adoro ver o povo enchendo a boca. Deus é fiel, fiel a mim. Eu sou uma infiel, uma pecadora que vivo vacilando. Ele vai ser fiel a mim? Presta atenção, gente. Ele é fiel à palavra dele. A palavra dele está escrito lá, não tenha dúvida, ele vai cumprir. Ele não é fiel a mim, não. A música é muito linda e diz que ele é fiel a mim. Ele é fiel a mim se eu for muito fiel a ele, e eu não sou. Nós não somos. Quando conseguimos ser fiel numa coisa, deixamos de ser em outras, né? Então, vamos pensar nisso. Como cristãos, conhecer a palavra, viver a palavra, né? E manter a integridade, prezar pelos valores de Deus, né? Vamos seguir, senão a gente não consegue. Proteger-se das influências negativas, evitar desejos e pensamentos e pessoas que nos levem a praticar ações prejudiciais. A Bíblia tem um versículo que fala que as más conversações corrompem os bons costumes. É verdade. As más companhias, as más conversações, né, irmã? Trocar de amigos se faz muito necessário. Os jovens, os adolescentes, geralmente não gostam quando a mãe fala assim: ai, essa menina que você está andando, não sei não. Gente, presta atenção. Prestem atenção no que os seus pais falam. Porque dificilmente, sabe, aquele sexto sentido da mamãe está errado. E a gente que já fala, ai mãe, que coisa! Ela é legal pra caramba, a senhora vê defeito em tudo, vê defeito em todo mundo. É, não é assim que a gente fala? Eu pelo menos falei. Não sei vocês, mas eu falei, pô mãe, ninguém escapa da senhora, hein? Todo mundo tem defeito. Ela tem mesmo. Vai, presta atenção que você vai ver lá na frente. Ah, meu Deus. E eu via lá na frente. Lamentavelmente. E todo mundo aqui via também, né? Não era só eu, não, né? Pensei. Então, olha só. A gente tem que se proteger. Quando você evita as más companhias, as más conversações, você está se protegendo, guardando o seu coração das coisas que não são boas para você. E a gente tem que ter sabedoria, né? Discernimento. Eu falei no início que o inteligente aprende errando. O sábio aprende com o erro do outro. Ele observa e fala, ó, fulano caiu no buraco, vou dar a voltinha, mas naquele buraco eu não vou cair não. Tá? Então a gente tem que procurar isso. Procurar se proteger. Quando a gente se protege disso, a gente evita isso, desejos, pensamentos, pessoas que nos levem a praticar ações prejudiciais. Desejos também, né? Pensamentos também. Às vezes, o maligno trabalha na mente. Então, às vezes, ele joga um dardinho. Vai lá, que nem irmão, hoje o irmãozinho não está aí. Toma aquela cervejinha, ó.
calor danado, você trabalhou pra caramba, você merece. Sai fora, né? Ocupa a sua cabeça com outra coisa, né? O cristão que não gosta de beber, mas outra coisa, né, que não seja boa, mentir, fazer fofoca, tem um monte de cristão que gosta, né, de oi? É, fugir da aparência do mal e fugir do mal mesmo, porque tem muita gente que acha que fazer fofoca é normal, tem gente que usa a oração para fazer fofoca, tem pastor que usa o púlpito para fazer fofoca, para mandar recado, desculpa pastor, mas tem mesmo, entendeu? Então, ué gente, mas não tem? Estou mentindo? Estou falando a verdade, né pastor? Tem. Tem pastor que manda recado no púlpito, tem irmã que manda recado na oração, faz fofoca, revela, com a desculpa de que quer ajudar, com a desculpa de que está orando pelo irmão, está fofocando. E isso aí é mal, é ruim para a sua vida. Isso são maus pensamentos, maus sentimentos que você está abrigando no seu coração. E isso vai trazer consequências malignas para a nossa vida, né? Para as suas vidas, para a nossa vida. Eu também estou incluído. Amém? Mentalidade. Cultivar pensamentos positivos e construtivos. Aí a gente vai falar assim, o povo tem, eu já falei para vocês que o pessoal tem mania de demonizar tudo, santificar tudo, e eu sou daquelas que eu procuro conhecer todas as coisas e reter o que é bom. A gente precisa compreender que nada é de todo mal e nada é de todo bom. Tudo tem o lado mal e tudo tem o lado bom. E Deus nos chamou a ter discernimento, que é a capacidade de perceber o que é bom, o que é mal. Se você não tem, peça, né, a Deus, que Ele dá a todos liberalmente, não é só sabedoria, não, discernimento também. Aliás, como o Senhor é o bom pastor, tudo que nós pedirmos que esteja dentro da vontade dele, do propósito dele, ele vai conceder. Não vai pedir o marido dos outros, né? Porque tem gente que fala que o marido dos outros é presente de Deus. É não, é laço do capeta. Mas tem gente que acredita que o marido dos outros, que gato, que um monte de coisa errada é bênção do Senhor. Daí, quando a vida fica ruim, vai entender que não é, tá? Deus nunca vai compactuar com coisa errada. Raciocinem. Se é crime para o homem, como é que não vai ser pecado para Deus? Se o homem, que é falho, estabelece aquilo como errado e como crime, como é que você pode achar que aquilo é bom? Que Deus vai se agradar daquilo? Então vamos vigiar, né, gente? Por que a gente tem que cultivar pensamentos positivos e construtivos? Aí buscar discernimento, sabedoria, virtude e bondade. Adotar uma atitude positiva e de gratidão, focando no que você já tem e nas oportunidades ao seu redor. Acreditar que a abundância é possível, acessível e fundamental. A gente precisa cultivar esses pensamentos, por quê? Porque eles nascem lá, né, com os sentimentos. Então a gente precisa pedir a Deus domínio próprio, para quando os maus sentimentos vierem, nós não darmos lugar a esses maus sentimentos, para que a gente não cultive maus pensamentos que vão nos levar a práticas ruins que terão consequências ruins. Mas se nós começarmos a mudar a nossa mentalidade, né, e a gente vai ver lá embaixo, né, não vos conformeis com o presente século, voltamos à palavra, quando a gente muda a nossa mentalidade, né, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Qual é a renovação do entendimento? É a palavra. Você estava no mundo, você tinha um entendimento do mundo, né? Não é que a gente é extraterrestre, não. Nós somos cidadãos dos céus e vocês sabem que todo país tem suas leis. Se nós somos cidadãos dos céus, nós seguimos a lei dos céus. Se o cara é alemão e vem para o Brasil, embora ele esteja no Brasil e obedeça
a lei brasileira, ele tem os valores, né, regidos pela lei da nação dele, não é isso? Ele é alemão, os valores, os princípios, as leis dele estão inculcadas nele, né? O argentino, o português. Se nós somos cidadãos dos céus e estamos passando uma temporada na terra, a gente também tem que ser regido por essas leis, pela lei dos céus. Mas a gente quer ser cidadão do céu vivendo pelas leis da terra. Daí fica essa bagunça que a gente está vendo aí, né? Não dá, não é possível agradar a dois senhores. Ou nós servimos a Deus e andamos segundo a sua lei e os seus princípios, ou nós seguimos o mundo. E o mundo jaz no maligno. Então, são escolhas. Não tem em cima do muro. Quem está em cima do muro já está do lado do capeta, porque não tomou decisão. Entendeu? Não tem em cima do muro. Não tem. Ou você está com Deus ou você está sem Deus. Eu não gosto de dizer que você está com o diabo, porque você não está com o diabo. Você está sob a influência dele. É diferente. Nós ainda somos criaturas de Deus. Podemos não ser filhos, mas ainda somos criaturas. E por misericórdia, Deus sempre vai nos dar uma nova chance de reconciliar, ou de aceitar, ou de converter. Mas você está sob a influência do mal. Você não está com o diabo, mas o diabo está contigo. Fechadinho. Doido para você não acertar o caminho de jeito nenhum. Tá bem? Então, nós temos que aprender a cultivar bons pensamentos. Paulo fala isso, eu vou dizer o versículo lá embaixo. Tudo que é digno, puro, né? Bom, eu vou ler o versículo para vocês. Ele fala isso. Se há algum mérito nisto, pensai. Então ele diz: pensem no que é bom, ocupem suas mentes com o que é bom. E curiosamente, eu estava vendo uma neurocientista falando o seguinte: que a gente deve ter muito cuidado com o que nós colocamos na nossa cabeça. Se você, 1 hora antes de dormir, colocar notícias ruins, assassinato, morte, atropelamento, incêndio, né? Simplesmente resolver olhar aquele último jornal da noite e ver aquele monte de coisa ruim que acontece, você interfere profundamente. Quando você for dormir, você vai interferir profundamente na fisiologia do seu sono. E os hormônios não serão liberados, os hormônios que trazem o descanso não serão liberados. Pelo contrário, você corre o risco de liberar cortisol, que é um veneno. O nosso próprio corpo produz veneno, mas quando Deus fez esses venenos serem produzidos, é com uma finalidade própria, né? Quem é da área da saúde sabe. Nós temos zilhões de bactérias, mas elas são úteis. Elas têm uma função estabelecidas por Deus, né? Então, vamos aprender isso, né? Cultivar pensamentos, comportamentos, atitudes positivas. E isso, gente, não é força da mente, não é pensamento positivo, não é positivismo. Não, gente, está na Bíblia. Se você tiver que ocupar a sua cabeça, ocupe-se de coisas boas. Ocupe-se de boas notícias, de bom trabalho, de coisas que edifiquem a sua vida. Ficar lá ouvindo só crime, 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 edifica a sua vida? Claro que nós não podemos ser alienados, nós moramos aqui no mundo, precisamos saber as coisas que acontecem, até para nos protegermos, nos resguardarmos um pouco. Mas nós temos que aprender a nos proteger e a guardar a nossa mente. E ocupar a nossa mente do que realmente é bom, do que realmente edifica. E a gente vai ver que isso vai trazer a colheita da abundância. Porque eu já falei que abundância não tem nada a ver com dinheiro, né? Eu falei para vocês que abundância é relativo a
bem-estar, a sucesso, não dinheiro. Dinheiro a gente falou que é riqueza. Riqueza é o acúmulo de bens. Abundância é a grande quantidade de recursos, não é isso? Então, a gente está trabalhando não a riqueza, mas a abundância, a capacidade de reconhecer tudo que Deus fez, está fazendo e ainda vai fazer nas nossas vidas. Amém? Então, a mentalidade, como diz o pastor, precisa ser trabalhada diariamente para que a gente mude. Tem umas pessoas que são extremamente negativas. Vocês conhecem aquelas pessoas que falam assim: "Ah, mas eu não vou conseguir". Eu sou meio grossa, falam: "Tenta não, coleguinha. Você não vai conseguir mesmo. Nem tenta. Tu já decretou, eu não vou conseguir. Então tenta não, que você só vai perder tempo". Não tem gente que fala: "Eu não vou conseguir". Então tá, nem vá lá. Problema meu, ela vai acordar, filha, porque eu vou dizer: "Então vai não, não tenta não, que você não vai conseguir mesmo, porque você já falou que não vai". Precisa não, Simão. São A meninas. pessoa acaba declarando sobre a vida dela. Até de brincadeira, a gente não deve falar certas coisas, entendeu? Cultura. Por isso tem que aprender. Mas por que a gente está falando que a gente precisa mudar a nossa É, mentalidade? por isso que tem Não que... nos conformar, não tomar forma do mundo. O mundo fala um monte de coisa. É. Olha, o mundo trata hoje de quê? Hedonismo, que é a cultura do prazer pelo prazer. Eu preciso ser feliz e os outros que se lasquem. Se para eu ser feliz eu tiver que te atropelar, tudo bem, porque eu tenho que ser feliz. Isso está certo? Isso é o oposto. Cristão anda na contramão do mundo. Porque farinha pouca, meu pirão primeiro? Não. Porque Deus diz que farinha pouca a gente racha ela na metade com quem não tem. Não é? Você tem pouca farinha, o que faz? Dá lá pro profeta que ele vai fazer transbordar o óleo e a farinha. Ele chama você para dividir. Então, sabe, a gente não pode se conformar com o mundo, a gente não pode ter essas atitudes, tem que vigiar aí, porque o mundo está bombardeando, você tem direito de ser feliz. Olhem os anúncios, gente, são aquelas pragas para você consumir, são armadilhas para consumo. Mostra aquele monte de coisa para você e diz que você merece. Merece se tu trabalhar, né, bacana? Se tu não trabalhar, tu não merece, não. E se você puder pagar, porque senão você também não merece. E se você puder pagar e não ficar endividado, que isso também não vale a pena, entendeu? Porque às vezes você pode pagar no cartão de crédito 10 meses de dívida. Então você não pode. Entendeu? Então, você não pode. Então, precisamos aprender domínio próprio, um dos frutos do Espírito. Difícil demais. O meu não é no dinheiro, gente. Meu ponto fraco é a língua. Não é o dinheiro. Eu consigo chegar, estava falando para a irmã ali, consigo chegar no final do mês dançando com dinheiro na conta. Eu sou aposentada, hein, gente? Estou avisando, sou aposentada. E ainda não estou vendendo as minhas peças, está tudo lá para vender. Então não tenho nenhuma renda extra no momento. É só a minha aposentadoria e do meu marido. E eu chego no final do mês com todas as minhas contas pagas, sem dever a ninguém, nem a Deus e nem ao mundo. Não devo nem a Deus e nem ao mundo. Entrego meu dízimo, minhas ofertas, cumpro os meus compromissos assumidos, porque ninguém me obrigou a assumir. Então, se eu assumir, eu cumpro. Eu tenho prejuízo, mas eu cumpro. Tu é uma anta, mas tudo bem. Mas eu cumpro. Eu sempre fui assim. Eu prefiro perder o dinheiro, mas não perder o meu nome. Eu falo, pobre só tem um nome. E se perder o nome, não sobra nada. Então, zele pelo seu nome. Entendeu? Tenha orgulho
do seu nome, de saber eu não devo nada a ninguém, isso não é vaidade, isso é responsabilidade, isso é compromisso. Não dever nada a ninguém é honra. Vergonha é estar endividado. Naquela época, quem devia virava escravo. Não pagava a dívida, ia trabalhar para pagar o cara o que você devia. Hoje devia ser assim também. Eu ia adorar botar um monte de gente caloteira para fazer faxina lá em casa. Naquela época virava escravo, sabia? Sim, a Bíblia fala que aquele que pega dinheiro emprestado se torna escravo de quem empresta. Obrigado, querido. Sim, sim. Então vamos lá, gente. Ação. Porque a gente falou que tudo está no pensamento, mas na alma, né? No sentimento, no pensamento, na mente, mas tudo isso acaba virando uma ação, né? E eu falei que a gente precisa ter domínio próprio, porque domínio próprio é a capacidade que você tem de dominar todas as situações, a língua, o dinheiro, né? Domínio próprio. Difícil, gente. A minha língua, ai, Jesus, eu não corta não, Senhor, por favor. Só segura, entendeu? É horrível, mas é domínio próprio. Domínio próprio é uma coisa complicada. A minha é a língua, tem gente que é o bolso. Cada um tem o seu problema. Cada um acha o seu problema e tente vencê-lo. É difícil? Temperamento, tem um monte de coisa aí para a gente buscar no Senhor domínio próprio. Cada um vai procurar sua falha, sua fraqueza e vai pedir a Deus: Senhor, eu preciso de domínio próprio. Mas para a gente ter uma vida abundante, é o conjunto dessas coisas, meu povo. Não pensa que vida abundante é um pó de pirlim-pim-pim, que Deus vai falar, vida abundante. E todo mundo na boa. Primeiro você tem que trabalhar, você tem que fazer a sua parte, né? Você tem que estudar, você tem que trabalhar. Só cai do céu chuva, granizo, gelo. O resto, sucesso, né? Só vem antes do trabalho no dicionário, povo. Só. Tá? Sucesso só se consegue com trabalho. Dinheiro é fruto de trabalho bem realizado. Sucesso é consequência de trabalho bem realizado. Então, a ação é agir com propósito e com confiança, buscando seus objetivos com perseverança e trabalhando para manifestar os seus desejos. Então, o que é agir com propósito? Você conhece a palavra, você mantém a integridade, você guarda, né, todos os valores que te foram dados, você cultiva bons pensamentos, busca ter prática de boas ações e de boas ações mesmo e age, né? Depois que você aprende a ter, aí você só começa a ter bons pensamentos. Então você começa a ter boas ações, né? A ação, ela é uma consequência dessas coisas que a gente vai ter que mudar, né? Vamos mudar a nossa mentalidade, o nosso comportamento, mudar a companhia. A gente tem, às vezes, tem umas amigas que só botam a gente para baixo. Gente, isso não é amiga, isso é inimiga, troca. Porque quem tem uma amiga que te bota para baixo, tem uma amiga, não é não? Tem uma inimiga disfarçada de amiga. Então, cancela. Tá na moda, né? Cancelar, cancela ela. Porque se tem uma pessoa para te botar para baixo, você não precisa de amigo. Nós precisamos de pessoas que nos coloquem para cima, que nos amem, que nos respeitem, que olhem e nos vejam como somos e que gostem de nós como somos. Amar é isso, gente. Amar é apesar de. Amar não é amar, porque tem gente que ama a pessoa que ela queria que você fosse. E aí depois diz que se decepcionou com você. Não, ela nunca te amou. Ela amou a pessoa que ela queria que você fosse. Amar é quando você gosta de alguém do jeitinho que ele é. Amar é apesar de. Eu sempre disse quando eu ia me casar, que eu queria um homem que tivesse as qualidades das quais eu não posso abrir mão e os defeitos que eu posso suportar. E a verdade é essa.
tem qualidades que eu não posso abrir mão. Mentira, traição, né, falta de caráter, não dá para mim, eu não consigo conviver com uma pessoa dessa, então eu nunca me daria bem com uma pessoa dessa. Então é isso que a gente tem que pesar. O amor não é essa coisa, primeiro que o amor não é um sentimento, né, amar é um verbo transitivo direto, é uma ação, né, e quando Deus manda a gente amar, ele está dizendo que você pode não gostar do que a pessoa faz, pode não gostar de quem ela é, mas você tem que amar. Não tem opção. Eu não vou, né? Eu não entendo crente que diz que não vai com o santo do outro, porque já está errado, que não é macumbeiro, deve ser um crente macumbeiro. Porque como é que você é cristão e diz que. Não, tu é crente mesmo, não é cristão. Cristão não fala isso, só crente. Quem fala, eu não fui com o santo dela. O santo dela é o Espírito Santo. Então, se tu não foi, tu tá perdido. Né? Eu não fui com o santo, não. Não tem. Cristão tem que ir com o santo de todo mundo, porque o santo do cristão é o Espírito Santo, não tem outro, né? Eu não fui com a cara dela. Problema seu, não olha. Mas você vai ter que amá-la, porque Deus te chamou para amá-la. Não importa como ela anda, não importa o que ela faz, não importa se ela está certa ou está errada, você tem que amá-la, tá bem? Vou terminar, gente, porque já estamos ali a 1 minuto. Semeadura, compartilhar seus dons e talentos, ajudando outras pessoas e contribuindo para um mundo melhor. Isso pode incluir semear a palavra de Deus, praticar a caridade ou simplesmente oferecer apoio e encorajamento. Colheita, confiar que ao plantar sementes de positividade, quer dizer, boas sementes, né, boas ações, você colherá os frutos da abundância em sua vida. A colheita pode não ser imediata, mas a perseverança, a resiliência e a fé são essenciais. Então, vocês entenderam por que a gente tem que plantar a abundância? E o que é plantar a abundância? É um somatório de atitudes que vão mudar a nossa maneira de ser, de ver a vida, e vão nos adequar à palavra de Deus e aos princípios de Deus, que vão nos levar a uma vida abundante. As bem-aventuranças de Mateus 5, né? Por isso que eu falei para a irmã, a gente pode ser feliz. Mateus 5 nos garante isso, mas ele dá condições para ser feliz. Está lá em Mateus 5, bem-aventurado, não é? Não tem lá as bem-aventuranças? Bem-aventurado é feliz. Quer dizer feliz, tá? Em resumo, plantar o dom da abundância é um processo contínuo de cultivar uma mentalidade positiva e de ter práticas que atraem a prosperidade, o bem-estar em sua vida, tanto material quanto espiritualmente. É entender que a abundância não é sobre dinheiro, mas sobre uma vida plena em todas as áreas, como saúde física, mental, espiritual, relacionamentos, propósitos, qualidade de vida, tá? Esse versículo que a gente falou, assim como você pensa em sua alma, lembra que a nossa qualidade de vida é determinada, né, pelo estado do nosso coração, pelas nossas emoções, pelo nosso. Se o nosso coração tá mal, né, nós seremos maus, porque assim como eu penso em minha alma, assim é, né? E lá em Mateus não fala que a boca fala do que o coração está cheio? Então, é, quando a gente fala, é porque isso já está no nosso coração. A nossa boca só está colocando para fora aquilo que já está lá dentro. Então, tudo isso que a gente aprendeu aqui vai fazer com que a nossa boca fale do que o nosso coração está cheio. E o nosso coração vai estar tão cheio de coisas boas que a nossa boca só vai falar coisas boas. Mas isso é mudança de mentalidade. Nós vamos mudar de mentalidade, então vamos mudar de atitudes e vamos ter uma colheita.
né? É aqueles sentimentos geram pensamentos, pensamentos geram palavras, palavras geram ações, ações geram consequências. Amém? Então, a gente continua. Semana que vem eu vou falar sobre um pedacinho que ficou faltando e eu termino isso aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês compreendam que Deus nos chamou de fato para termos uma vida abundante, feliz, sabe? Porque qualidade de vida, vida. Essa semana a gente está estudando sobre isso. Parece que as coisas vêm, né? A gente atrai as coisas e aí começa a vir, né? Um monte de coisa na internet, mensagem, e veio uma que eu achei muito interessante. Não existe vida feliz. O texto é bem maior do que esse. É uma senhora que esteve na Índia, sei lá, e falou com um monge, e ela perguntou e ele respondeu, e aí ele falou para ela que não existe vida feliz. Que vida feliz é um conceito inalcançável. O que existem são dias felizes, porque você não tem o ontem, porque ele já foi. Você não tem o amanhã, porque você só tem o hoje, e você pode não chegar até amanhã. Então, o dia de ser feliz é hoje. O dia de fazer o melhor é hoje. Hoje você tem que ser o melhor filho de Deus, o melhor amigo, o melhor filho, o melhor marido, o melhor irmão em Cristo, o melhor cidadão. É hoje. Hoje você tem que ser o melhor que você puder, porque você nem sabe se você vai chegar até amanhã. Amém? Então eu desejo para nós dias felizes. Acordem amanhã e digam: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Amém? Bom, não sei se vocês perceberam, né? O que está acontecendo aqui toda quarta-feira. Eu estou me lembrando muito da doutora Edmeia Williams, que também tinha o mesmo perfil da irmã Cláudia, não é? A gente bebeu muito da fonte dela. E se você admira a minha postura como pastor, como líder, como professor, de ter um pouquinho de conhecimento, foi por causa de momentos como esse. Quando eu estava desse lado, eu sentava para ouvir uma irmã semelhante à irmã Cláudia, que era a doutora Edmeia Williams, que tinha esse perfil também. E vocês estão vendo, parece estranho as coisas quando ela fala veementemente, e às vezes as pessoas até podem se chocar, mas a verdade ela é isso. As pessoas estão muito, ai, eu não vou falar isso aqui, não, porque, ai, aí quer fazer bonitinho. A internet não está assim? Como são as fotos? Ninguém mais quer foto normal, quer foto com o filtro, com a make, e está tudo bem por isso. Mas eu amo a verdade. E As famílias estão se matando em casa, mas as fotos. Aí no dia seguinte se separou e falou: ai, mas estava tão bonitinho ontem. O que aconteceu? aquela Larissa Manoela, quando teve aquela treta toda com a mãe, que foi uma coisa horrível, terrível, eles tinham postado centenas de fotos e vídeos brincando, sorrindo para as redes sociais. Seria tão bom se eles encarassem a verdade e ouvissem a verdade. Então, a irmã Cláudia ela trabalha em cima dessa linha da verdade. E às vezes a verdade dói. Então acostumem-se com isso, porque as pessoas falam: ai, eu gosto de falar a verdade, eu gosto da verdade, mas quando você diz a verdade, a pessoa não gosta mais de você. Então eu aprendi a ouvir, quando a doutora Edmeia Williams, uma vez, o meu filho, Paulo Gabriel, era pequenininho, bonitinho, bonequinho, inocente. Aquela coisa de primeiro filho, né? E aí um dia ela falando assim, como a irmã Cláudia, falando, ó, que não sei o quê, não sei o quê. Seus filhos, por mais bonitinhos que sejam, pequenininhos, são pecadores. Aí eu falei, que mulher má, que mulher má, essa mulher é má demais, falando do meu filhinho, que não sei o quê. E aí eu, ó, mesmo assim eu aprendi a abrir meu coração, porque quem estava sentado não era qualquer uma.
Já deu para ver que a pessoa tinha ali um conhecimento, porque não essa frase dela, essa expressão, essa sentença dela, não poderia anular todo o conhecimento que ela já estava me dando. E eu estava ali porque eu admirava a postura dela, o que ela falava. Mas quando ela falou contra os filhos e crianças, e eu tinha um filho e uma criança pequena, eu levei para o lado pessoal e falei, não. Aí ela foi explicando. E aí eu fui entendendo que ela estava certíssima. Depois foi um curso que o rapaz falou, vocês não são bons pais. Eu falei, eu não sou um bom pai? Quem é esse cara para dizer que não é? Ele foi falando, no final do curso, estava todo mundo ajoelhado, chorando e urrando por reconhecer que não era um bom pai. Então, aprendam a valorizar momentos como esse, porque talvez em lugar nenhum você vai ouvir o que você ouviu aqui. Você vai ouvir coisas bonitas. E cada dia que passa, irmãos, a internet está se transformando num celeiro de mentiras. Pessoas postando versículos, expressões de amor e por trás agindo de maneira desonrosa com Deus, desonrosa com os irmãos. Mas nas redes sociais elas postam versículos, frases bonitas. Então aprenda isso. Procure lugares e vá a lugares e sente-se em mesas que as pessoas vão nos corrigir, vão falar as verdades, mas ensinando. Ela não agrediu, e nem eu agrido, né, ninguém com palavras, a não ser que você leve para o seu lado pessoal e se sinta agredido. É uma questão pessoal. Mas eu entendo todo o contexto. Isso que a irmã Cláudia hoje falou, e toda quarta-feira não tem sido diferente, mas é algo assim que, se você não estiver ligado, você não consegue nem alcançar. Porque isso aqui é conhecimento de vida, conselhos de vida, e de alguém que tem vida. Alguém que tem experiências com Deus. E o melhor de tudo, sincera. Você sabe o que significa sincera? Sabe disso, né? Sincera. É sincera. Ou seja, olha, eu também faço. Eu também erro. Eu também. Porque a gente está numa fase que a gente vê muitas pessoas se colocando num patamar tão alto que parece que você nunca vai conseguir alcançar. Então, valorize isso em nome de Jesus. Coloque-se de pé, nós vamos